possa trazê-los em Tua paz, em Tua segurança, em Teu cuidado, Deus, para que possam nesta noite, ó Deus, juntamente conosco, estudar a Tua palavra. É o que nós choramos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos começar hoje uma série de estudos sobre família. Na verdade, o mês de maio é comemorado em muitas igrejas o mês da família. E a Sociedade Auxiliadora Feminina pediu para que a gente pudesse tratar de temas relacionados à família, mas ao mesmo tempo, não apenas eu estarei trazendo alguma palavra, talvez algum pastor, algum presbítero, nós estaremos vendo isso mais adiante, para que os irmãos não fiquem somente ouvindo o pastor da igreja, mas ouvindo outras perspectivas quanto a este assunto. O tema geral é famílias, desafios e oportunidades de glorificar a Deus. E hoje queria tratar do tema comunicação, que é uma necessidade abandonada. Eu tenho uma série de temas, mas nesse tema eu perguntei à minha esposa, ela sugeriu esse tema como um tema de abertura da nossa série de palestras sobre família, ok? Muito bem, vamos seguir aqui adiante. Pode passar aí. O primeiro texto que nós vamos ler é Efésios capítulo 4, versos de 25 a 29. Aliás, 25, até Efésios 4, 25, até o capítulo 5, verso 1. Verso 1 e verso 2 do capítulo 5, na verdade. Vamos começar no capítulo 4, versos 24 até, verso 25 até o capítulo 5, verso 1 e 2. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Verso 26. E nem deis lugar ao diabo. Aquele que frutava não frute mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessidade. Não saia de vossa palavra nenhuma palavra torpe, da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não que se saia do Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira, e gritaria e blasfêmias, bens assim como toda a malícia. Antes sede para os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Bom, nós vamos trabalhar esses versos, não como uma exposição, mas como uma espécie de recurso para aquilo que nós vamos falar nesta noite, ok? É o tema sobre comunicação, uma necessidade abandonada. Segue. Veja, esta é uma era de comunicação dinâmica. A qualquer momento você tem agora a comunicação. Na era do WhatsApp, na era do Facebook, na era das mídias digitais, você consegue se comunicar com muita rapidez. Vivemos no tempo da comunicação digital. A sala de estar, por exemplo, de uma família hoje está controlada pela comunicação dinâmica. Tem vários membros da família sentados no mesmo ambiente, dividindo o mesmo ambiente, mas cada um com o seu celular na mão, interagindo através do veículo de comunicação digital, conhecido como WhatsApp, como Facebook, como qualquer outro chat que você tem para conversar com alguém. Uma nota importante nisso é que, quando você estuda e percebe isso acontecendo, você acaba descobrindo que há muita comunicação digital e pouca comunicação real.
Ok? Então, hoje se fala mais rápido com as pessoas do que antes. Pois antes durava-se meses, até mesmo anos, para que uma comunicação via cartas ocorresse. Você mandava a carta para alguém ficava esperando, até que a carta chegasse. Aí depois de meses, você ia saber da notícia, e meses depois, a pessoa ia saber qual resposta você estava dando àquela carta. Mas essa modernidade que nos legou o silêncio entre as famílias. Na verdade, essa modernidade fez com que a gente se individualizasse, ficasse no nosso individualismo, ficasse trancado dentro de nós mesmos, nas nossas palavras, no nosso mundo. Nós não olhamos mais para o outro, nós não falamos mais com o outro, nós não temos mais o diálogo aberto com o outro. Precisamos nos relacionar uns com os outros, porque este é o princípio estabelecido lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Quando o Senhor Deus olha para a criação e percebe que na criação que Ele havia feito perfeita, estava faltando algo. Capítulo 2, verso 18 diz: E disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-eis uma auxiliadora que lhe seja idônea. O propósito disso tudo é, de fato, a comunicação entre o casal. Então, quando nós trabalhamos a perspectiva da comunicação, à luz do que aprendemos em Gênesis, é que quando Deus cria o homem, Deus não cria o homem para ser uma ilha, para ficar guardado dentro de si, para ter simplesmente as coisas dentro de você mesmo, mas para comunicar-se um com o outro. E a questão é, como é que nós podemos resgatar as nossas comunicações em família? De que maneira eu posso resgatar isso hoje no meu lar, na minha vida, na minha família? Como é que eu posso conversar com o meu cônjuge hoje abertamente e sinceramente sobre os problemas enfrentados na família? Ou de que maneira tratar algum tema relacionado aos filhos de maneira aberta, franca e clara? Ou tratar algum problema relacionado à vida espiritual, à vida religiosa, à vida cristã que nós levamos na igreja? De que maneira eu posso aproximar mais os meus entes queridos, os membros da minha família, para a realidade de uma comunicação mais saudável e bíblica? Essa é a nossa grande pergunta e o grande desafio. Lembra que a nossa semana, o nosso mês é o mês de família, desafios e oportunidades. Então o primeiro desafio é quebrar essa barreira. A barreira da comunicação em casa, da comunicação no lar. Como me aproximar daquela pessoa que se trancou dentro do seu mundo e não quer mais abrir as portas do coração para dialogar e falar sobre as questões relacionadas à família e à vida familiar como um todo. Então, como eu devo fazer isso, como eu devo tratar estas coisas à luz da palavra de Deus, ok? Muito bem, seguindo aqui. Lucas. Vamos seguir aqui. Ok, a primeira questão que precisa ser feita é que a comunicação ela deve ser aberta. No lar todos precisam sentir-se à vontade. Ou seja, não adianta você tentar criar uma atmosfera onde as pessoas não ficam à vontade para falar sobre determinada situação, sobre determinadas circunstâncias, sobre determinadas coisas. Há sempre a necessidade de falar, de compartilhar os problemas que afligem a cada membro da família. Qual problema afeta o meu filho? Qual problema afeta o meu esposo? Qual problema afeta a minha esposa? Qual dificuldade há na comunicação com aquelas pessoas que estão próximas e vivendo debaixo do teto de uma própria chamada família? Deve haver espaço para uma conversa aberta. Esse é o ponto aqui. Deve haver um espaço para conversar abertamente sobre tudo, sobre as coisas, sobre aquilo que se insere na nossa vida como um todo, ok? Consideremos as dificuldades agora para essa comunicação aberta para a família. Segue aí. Primeiro, a primeira questão que impede de haver uma comunicação real. Primeiro é a pretensão e a superioridade. Por que não conseguimos uma comunicação eficaz hoje nos nossos lares? A nossa pretensão de que somos mais inteligentes, mais operantes, mais tudo em relação ao nosso cônjuge impede que nós nos comuniquemos com facilidade, com clareza.
Porque o outro vai criar um bloqueio, vai criar uma barreira, vai criar um impedimento de se comunicar conosco. Nossa, ele me acha inferior, ou ela me acha inferior, ou ela me acha assim, ou ele me acha assim. Então esse bloqueio nasce da nossa transposição de autoridade. Autoridade, aqui não estou falando de autoridade que Deus estabelece na criação, o homem sendo autoridade, a mulher sendo autoridade, não é disso que eu estou tratando, mas da pretensa autoridade ou superioridade. A nossa pretensão de que somos mais inteligentes, mais operantes, faz isso. Essa atitude é arrogante, porque ela cria uma barreira na comunicação com o seu cônjuge. Ela ignora o que a Bíblia diz sobre a superioridade e a arrogância que alguns têm. Por exemplo, abra aí Provérbios capítulo 29, verso 23. Provérbios 29, verso 23. Quem achar, por favor, leia Provérbios 29, verso 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito habitará honra. Então, a soberba derruba o indivíduo. A pretensão é uma forma de soberba, é uma forma de orgulho. E na realidade familiar, esse tipo de comportamento não pode existir. E se existe, nosso coração precisa ser tratado. Precisa ser trabalhado com a palavra, precisa ser trabalhado com o evangelho. A Bíblia diz que a minha soberba, o meu orgulho, a minha pretensão me leva à ruína. Mas quando de fato eu me torno uma pessoa humilde, eu vou ter honra. As pessoas vão me honrar por ser uma pessoa humilde. Não pelo fato de aparecer ser humilde, entendem? Mas o fato é de ser de fato humilde. E aí haverá de fato uma comunicação. Ela vai poder me ouvir melhor, ela vai poder me ouvir com maior clareza, ele vai conseguir me ouvir com muita clareza, porque ele não está vendo em mim nenhuma soberba, nenhum orgulho. Nem sempre eu estou certo. Porque geralmente a pretensão é isso. Eu sempre estou certo e o outro está errado. Essa é o X da questão. Então, se eu acho que estou certo, vou sentar e vou conversar, o outro não vai me ouvir, porque o outro vai dizer assim, ele sempre vai achar que está certo. Ela sempre vai achar que está certo. Então não haverá comunicação de fato e eficácia familiar. Provérbios 16, verso 18. A soberba precede a ruína, e ao altivez o espírito as queda. É a mesma ideia do verso anterior, só que aqui é o seguinte. Quando ele coloca ali Provérbios 16, 18, ele diz que aquilo que antecede a nossa queda chama-se a arrogância, a soberba, a altivez. E aí a altivez de espírito leva à queda, a pretensão. É claro que aqui ele está usando um paralelismo sinonímico. Vocês já sabem o que é isso. Soberba e altivez são paralelos e são sinônimos. E ruína e queda é a mesma coisa. Então a ênfase do poeta aqui é dizer assim, olha, aquilo que te torna orgulhoso te leva para o buraco. Se você é orgulhoso num relacionamento familiar, o seu filho não vai lhe ouvir, sua esposa não vai lhe ouvir, seu esposo não vai lhe ouvir, porque a arrogância e a pretensão estão presentes naquele ambiente familiar. E a gente precisa tratar disso. Ok? Essa atitude vai gerar isso. O outro texto é o Marcos capítulo 7 no Novo Testamento. Veja lá. Marcos 7 no Novo Testamento. Os versos 21 a 23. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então, o problema da soberba não é um problema externo. Não é um problema das coisas que estão em volta de você. Não é o teu diploma, não é a tua carreira, não é o teu estudo, não é nada disso. A soberba que está dentro de nós. Você pode não ter nenhum curso atrás de você. Exemplo. A gente sempre fala assim,
A pessoa que é soberba é a pessoa que tem um alto escalão, está no alto escalão, tá? Não. Tem pessoas que não têm nada na vida e são soberbas. Então o problema da soberba é um problema do coração humano. Não é um problema da condição social, não é um problema da condição de rejeição de pai, de mãe, do diabo a quatro que a gente geralmente coloca. Não, nada disso. O problema da soberba é um problema do coração do homem. Assim como a idolatria, as malícias, o dolo, a inveja, a blasfêmia, são elementos pecaminosos que precisam ser tratados no coração, a altivez e a pretensão também precisam ser trabalhadas no coração. Então o problema do homem não é outra coisa, é o coração dele. Há pessoas que você sabe que não tem onde morrer, mas o coração é tão soberbo quanto de alguém que tem tanto dinheiro que nós conhecemos e que pode ser soberbo ou pode ser humilde. Então humildade e soberba são elementos que estão no coração do indivíduo. Você não vê a soberba, você não olha ela, você não enxerga ela, você só vê as atitudes dela. Então a gente precisa entender isso dentro do contexto da pretensão e superioridade na comunicação. Porque um coração soberbo, ele nunca vai querer aprender, ele nunca é ensinado, ele nunca aprende, ele nunca cresce, ele sempre fica ali, centrado em alguma coisa, mas nunca quer aprender alguma coisa com a palavra de Deus. Ok? Perguntas? Tem alguma pergunta sobre esse aspecto? Está claro isso aqui? Ficou claro? Ok? Vamos seguir aqui. Um outro elemento que bloqueia a minha comunicação em casa, no lar e na família é o elemento do individualismo. O que é isso? É que nós achamos que podemos resolver os nossos problemas sozinhos. Eu não olho para o meu parceiro, a minha parceira, a minha esposa, o meu esposo. Os meus filhos não olham para os pais, né, como aqueles que podem ajudá-los. Eles acham que podem resolver os problemas sozinhos. Há uma música do Roberto Carlos chamada A Janela. Uma música muito interessante. Ele diz na música que ele diz assim: minha mãe vive falando sem saber que eu tenho os meus problemas e que só eu sei, só eu posso resolver. Aí ele diz como ele gostaria de fugir de casa, nessa música, né? Eu gostaria de fugir de casa, mas ele olha para a mãe, olha para o pai e diz assim: lá fora eu não teria o carinho que eu tenho aqui. Lá fora eu não tenho o amor. Mesmo a minha mãe me reprovando sem saber que eu tenho problemas que eu sozinho posso resolver, é aqui que eu quero ficar. Nessa música, o Roberto Carlos propõe uma vida familiar conturbada, onde ele tem os seus problemas, ele não aceita, por exemplo, a correção da mãe. Você percebe isso na música. Eu não aceito minha mãe me corrigindo porque os meus problemas sou eu que tenho que resolver. Então, às vezes, na família, o que impede você se comunicar com o seu filho, se aproximar dele, se aproximar do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, é o seu individualismo. O meu cônjuge não precisa saber sobre o que tem me afligido. O meu cônjuge não tem que saber o que tem angustiado a minha alma, o meu coração. Isso é meu, eu vou tratar sozinho, eu vou tratar sozinha, eu vou trabalhar sozinho isso. Então o individualismo é o primeiro, é um segundo nível, um segundo estágio, que vem alinhado com a soberba. Porque se eu sou soberbo, eu não vou querer ajuda de ninguém. E aí vou ficar dentro do individualismo. Agora tem um outro detalhe importante que a gente precisa entender sobre isso. Por outro lado, quando não lhe respeitamos e não lhe consideramos a opinião, ele poderá fechar-se no seu individualismo. Por exemplo, eu preciso entender que minha esposa tem um aspecto dela de individualidade. Ela é uma pessoa diferente de mim. Ela tem as ideias diferentes das minhas. E esse individualismo, ele é saudável. Quando eu falo saudável, eu falo assim, da particularidade daquilo que é próprio. Tem coisas que você tem que seu esposo não sabe. É seu. Aquilo é uma característica sua. Mas há coisas que impedem esse desenvolvimento de diálogo, da conversa. Então, na comunicação, esses dois pontos, eles acabam dando problema. Primeiro,
o primeiro ponto, a primeira ideia é que me fala que o meu problema eu resolvo sozinho. Então eu não preciso ouvir a opinião do meu cônjuge, eu não preciso ouvir o conselho dele, eu não preciso ouvi-lo, tudo mais. Porque ele é individualista. Por outro lado, se ele é individualismo, eu nunca vou tentar oferecer um conselho. Entendem? Porque se eu sou individualista, a minha esposa nunca vai querer me dar um conselho, porque eu sou individualista. Eu acho que eu resolvo tudo sozinho. Então ela vai dizer assim, se ele acha que pode resolver tudo sozinho, por que eu vou dar um conselho nessa área aqui? Entenderam? Então você vai ter esses dois polos terríveis dentro do individualismo e que impede, de fato, o progresso da comunicação dentro do lar, dentro da família. Veja aí, 1 Coríntios capítulo 10, verso 24. 1 Coríntios é um alerta que Paulo vai dizer lá à igreja de Corinto, que cabe muito bem nessa questão, porque nós esquecemos muito do que a Bíblia ensina sobre isto. Alguém lê 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, o que eu devo fazer num casamento? O que eu devo fazer numa família? Eu não devo buscar na família o meu próprio interesse, mas o interesse do outro. Então eu não posso ser individualista. Eu tenho que pensar no interesse daquele, da minha mãe, do meu filho, do meu pai, da minha esposa, de quem convive comigo. Porque se eu não pensar no interesse, quando eu falo interesse aqui, gente, eu estou falando do bem. Aqui, claro que Paulo está falando do bem. O interesse aqui tem a ver com cuidado, com zelo, com cuidar. Então, se eu não tenho esse interesse pelo bem alheio, mas eu me preocupo com aquilo que é meu próprio, isso aqui é meu, só me pertence, só eu posso tratar, só eu posso cuidar. Não, está errado. Porque aqui essa mutualidade, ela quebra esse tipo de individualismo. Ok? Então a gente precisa entender isso dentro desse projeto sobre a comunicação no lar. Ok? Alguma pergunta sobre o individualismo? Alguma pergunta? Não, porque assim, na verdade, o filósofo fala a importância da comunicação, essa questão do individualismo. Precisa ver essa questão do respeito. Porque se, para que haja uma relação harmônica, eu tenho que entender que o outro é diferente de mim. Sim. Seja ele o marido, o filho ou o irmão. Muitas vezes a nossa falha está em querer impor ao outro aquilo que a gente acha que é certo que ele seja. Sim. Que fulano não muda, acho que deveria ser assim. Só que no momento que a gente entende que a gente não muda o outro, quando a gente respeita o jeito de ser do outro, é mais fácil a convivência. É mais fácil a comunicação. Fica mais leve, porque a comunicação também é mais fácil, até porque assim, a gente quando conhece, na convivência a gente conhece as pessoas. E a gente sabe que tem um momento mais adequado para determinadas Conversas, colocações, e assim. Não é necessário eu me silenciar às vezes, para não dizer aquilo que eu penso, que desagatou. Mas pior é que é necessário. Sim. É melhor não falar em determinados momentos, porque a gente pode provocar até uma situação que vai nos ofender. Sim. Assim, na convivência de marido e mulher, a gente vê muito isso. Ou até consigo também, ou com alguém da família. Tem horas que a gente não tem a língua guardada para não falar que é questão. E aí é terrível, né? Porque assim, parece que uma fogueira se acende. Sim. E tem horas que fala assim, olha como foi bom ter dito aqui naquela hora, porque aquela pessoa refletiu. Eu de vez em quando faço muito esse exercício com o João, né? Porque ele às vezes é impossível, fala muito assim que vem a boca, né? E eu sempre tenho ponderado a vezes que ele fala, ele fala, você não deve estar falando isso, cuidado, você não fala coisas. E questão da rua, de política, de pessoas e tal, eu falo, não fala assim, você não devia falar assim. Fulano é isso assim, assim, aí ele merece a pessoa, fala assim, não fale assim, que a pessoa é assim, por que você está falando que ele é assim? Que ele é ladrão, por exemplo, fala para a pessoa assim, você sabe por que ele esse nome? A pessoa não faz família, é o marido, é uma pessoa, então assim, a gente não deve falar o que tem a nossa mente, por às vezes, com a atitude daquela pessoa com a gente, né? Sim. E até assim, na convivência nossa, às vezes fala coisas que não é o que de fato é.
como age, sabe? Sim. Um desrespeito. Por que você não faz isso? Por que você não compra isso? Uma coisa linda, às vezes faz o trabalho de batalha. Como se estivesse fazendo questão das coisas, que no fundo não é. Sim. E aí eu acho que falta muitas vezes a gente mulher agir com sabedoria. Sim. Porque quando a gente age com sabedoria, a gente consegue. Esse ponto da falta de humildade agora, ele vai falar exatamente disso, né? Que quando há correção na família, a gente é corrigido e de repente a gente não reconhece isso e aí fica mais difícil de se comunicar. Você não admitiu isso, não admitiu aquilo, não admitiu aquilo outro, então você acaba tendo um problema na comunicação no lar, na família. Provérbios capítulo 11, verso 2. Vamos ver aí, Provérbios 11, 2. Aqui em Provérbios 11, né, como foi lido aí, nos informa algumas coisas que são interessantes. Primeiro é sobre essa questão da falta de humildade. Ele vai chamar de soberba. A soberba é a ausência de humildade. Vai vir o que sobre essa pessoa? A desonra. Mas com aquele que é humilde, há o que? Sabedoria. Como ele vai colocar as coisas, de que maneira ele vai colocar as coisas, de que forma se coloca as coisas. Sabedoria é tudo que nós precisamos. Tiago vai dizer isso lá no capítulo 2, né, da sua epístola, que a gente precisa de, aliás, capítulo 1, né, vai dizer que nós precisamos de sabedoria. Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente e nada lhes impropera. Tiago, capítulo 4, verso 10. Mais uma vez, Tiago aí, capítulo 4, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então eu preciso ser humilde na presença de Deus e Ele me exalta. Então, se eu consigo ser humilde na presença de Deus, eu vou levar essa humildade para dentro do meu relacionamento. Esse meu relacionamento vai melhorar o diálogo, a conversa, a comunicação, porque isso é fruto da obra que eu tenho em relação à obra do Espírito Santo, em relação à minha vida e minha comunhão com Deus. Então, na comunhão com Deus, há uma expressão de humildade de você submeter a Ele. Submetendo-se a Ele, é aceitar o que Ele diz na palavra para a sua família, para o seu lar, para a sua maneira de comportar-se com sua esposa, com seu esposo e tudo mais. E o último texto é Colossenses 3, 12, onde Paulo vai chamar uma coisa interessante para nós. Paulo, nesse texto do Colossenses 3, ele vai falar sobre família, né? E no verso 12, ele vai chamar-nos a viver uma virtude cristã. Ele pré-anuncia, né, um prólogo para que ele vai falar sobre família, né, que vai do verso 12 ao verso 16, do verso 18 aos versos posteriores, ele vai tratar especificamente sobre família, né? E aí, o que antecede ao tema que ele vai tratar é sobre as virtudes cristãs que precisam ser cultivadas. Entre elas, ele diz assim no verso 12, o seguinte: revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. As virtudes que ele apresenta são dos eleitos, daqueles que são escolhidos por Deus, que são santos e amados por Deus. Primeiro são eternos afetos de misericórdia. Aqui a palavra ternos afetos de misericórdia na língua original é amor das tripas. Para o grego e para o judeu naquele contexto ali, não é o coração que é a sede de todas as emoções, mas eram as tripas. Quando alguém passava algum mal, até hoje assim, alguém passa algum problema, em muitas pessoas a primeira coisa que ataca é o sistema digestivo. Ela corre para o banheiro, fica nervosa e tudo mais, porque é o lado emocional. Então, isso era muito comum na época em que Paulo escreve. Então, Paulo usa exatamente a expressão que descreve amor das tripas. Você amando a emoção das tripas, esse é o sentido aqui. Um outro detalhe importante aqui é quando ele usa de bondade, de humildade e de mansidão e longanimidade. Então, bondade e humildade são questões que nós, como cristãos, precisamos nos revestir no dia a dia para que haja de fato essa
comunicação eficaz no lar, na família, na vida cristã como um todo. Então, a falta de humildade me impede também de me comunicar adequadamente com o outro, ou até impede a minha comunicação. Quem que vai querer conversar com o soberbo? Quem vai querer conversar com o orgulhoso? Quem que não está disposto, quem está disposto a conversar com quem não quer ouvir? Então a gente precisa pensar nisso, ok? Nesse aspecto aqui, alguma pergunta? Alguma colocação? Vamos seguir aqui. Segundo, a comunicação deve ser também honesta. O apóstolo Paulo, no texto que nós lemos, de Efésios capítulo 4, no verso 25, vai dizer assim: fale cada um a verdade com o seu próximo. Falar a verdade nem sempre é fácil. Falar a verdade nem sempre é oportuno. Mas há momentos que você precisa falar a verdade. Ok? Por quê? Porque isso nos dá a oportunidade de orientação. Quando você fala a verdade com alguém, você dá a oportunidade de orientá-la. Dizer assim: olha, as coisas acontecem assim, estão acontecendo dessa forma, precisamos mudar por aqui. Então é uma oportunidade que você tem de orientar o outro. É uma oportunidade que você tem de orientar a sua maneira de viver. Segundo aspecto aqui, isso também nos dá uma importante ocasião para falar e viver a verdade. Eu não apenas digo a verdade, mas agora vou procurar viver aquilo que eu digo, a verdade. Viver a verdade é fundamental na vida do cônjuge, da família, da questão vivendo em família como a unidade básica da sociedade. Terceiro, é uma oportunidade de entender que sinceridade também é importante na vida familiar. Sinceridade aqui, irmãos, não significa assim: olha, você está brigando com fulano e você joga uma verdade na cara de fulano, à torta e à direita. Mas eu falei a verdade. Nem sempre a verdade é a melhor resposta. O nosso catecismo diz que nós pecamos contra a lei de Deus quando nós falamos a verdade de maneira inoportunamente. É verdade que você disse, mas não era o momento propício para você dizê-la. E às vezes a maneira como você diz, tanto é que o catecismo vai dizer assim: você usa às vezes a verdade com propósitos maus, perversos. E aí isso é pecado contra a lei de Deus. Então é a oportunidade de você entender que sinceridade é importante na vida familiar. Porque a sinceridade flui mais a comunicação. Ok? E a família precisa ter um relacionamento transparente, onde todos, ali não é amém, viu gente? Ali é amem e pratiquem a verdade. Ok? Então, esse relacionamento transparente é o que falta também em nós. E por que a gente não é muito transparente em nossos lares, em nossas famílias? É porque nós queremos? Não. É por causa da coisa chamada pecado. O pecado nos cega para olhar a verdade. O pecado nos faz colocar a máscara da hipocrisia. Tanto é que a palavra hipocrisia significa colocar máscara. Para vivermos uma vida não transparente diante de Deus e diante da sua palavra. Então esse é o ponto que nós precisamos entender, que precisamos falar cada um a verdade com o outro. Com meu filho, com minha esposa, com meu marido, com minha filha, com minha sogra, com quem quer que seja. Então eu preciso disso, ok? Muito bem? Segue aí, Miquel. Agora vamos considerar as características da comunicação familiar. Quais são as características que a comunicação familiar tem, gente? A comunicação na família tem características específicas e são importantes para ajudar a tratar a questão da linguagem e a comunicação entre os membros da família. Quais são as características? Primeira característica, segue aí, Miquel. Primeiro, ela deve ser respeitosa. Na família, cada membro possui a sua individualidade. Então eu preciso respeitar a individualidade de cada membro da família. O seu mundo, os seus gostos, as suas propriedades, aquilo que é característico dele ou dela precisa ser respeitado.
Respeitar o espaço de cada um é importante na família. Portanto, é necessário aprender que na escola do lar não deve haver espaço para agressões verbais. Porque quando o casal ele começa a se agredir verbalmente, ele deixa de ensinar ao outro o que é viver o respeito. Então você começa a agredir seu cônjuge, você começa a esculhambar, jogar falar palavras de baixo escalão, ou palavras que não edificam. Lembra lá que Paulo vai dizer aqui? Paulo vai dizer assim, olha, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então toda a palavra torpe que sai da minha boca em relação ao outro membro na família, e a gente faz isso, por que a gente faz isso com os membros da família? Porque nós somos aptos a magoar quem nós mais amamos. Você não usa a palavra de baixo escalão para o seu patrão no emprego. Por quê? Porque ele vai chegar e vai passar a canetinha. Você está fora. Você não serve. Mas em casa eu posso usar todo tipo de palavra baixa em relação ao meu cônjuge, em relação ao meu filho, em relação a quem vive comigo. Porque eu pressuponho que meu cônjuge, meu filho e quem convive comigo tem costas largas para suportar aquilo. Eu preciso entender que na comunicação familiar eu preciso ser respeitoso com o meu cônjuge. Eu tenho que olhar para o meu cônjuge como uma pessoa santificada. É o que nós vamos ver domingo quando nós tratarmos do 7º mandamento. Aquela pessoa é santificada. Deus santificou aquela pessoa em posição de honra para ser o meu cônjuge, para ser alguém que eu vou partilhar a vida até a sepultura. Então eu preciso entender dessa forma. Então tratar sem agressões verbais. E aí como é que eu faço isso? Dando uma palavra pensada. Entenderam? Não com a palavra apressada na discussão. Porque na discussão, no calor da emoção, na hora da discussão você joga qualquer palavra, e não é qualquer palavra, você acha que é qualquer palavra. Não é. É a palavra que você escolhe para ofender. A que você escolhe, a mais agressiva, você escolhe para ofender o outro. Mesmo sendo um momento intempestivo. Mas você, por que só saem as piores palavras? Porque na hora da discussão você diz assim, eu amo você. Por que você não fala? Porque você escolhe sempre a pior palavra. Porque você quer ferir, você quer magoar, você quer triturar, você quer acabar com o outro, você quer ganhar a guerra. E aí você perde a oportunidade de comunicar a graça, como Paulo vai dizer lá em Efésios 4, 24. Você perde a oportunidade de edificar o outro. Você perde essa grande oportunidade que a palavra nos dá. A palavra nos motiva. Ok? Veja aqui Provérbios capítulo 15, verso 28. Provérbios 15, 28. Alguém lê, por favor? O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do perverso não encontra maldade. Olha que coisa linda você tem aqui, né? Você aprende aqui no texto da palavra sagrada que o coração do justo faz o quê? Medita naquilo que vai falar. Ele pensa no que ele vai dizer para o outro. Mas a boca dos perversos transborda maldades. Você escolhe as piores palavras, porque seu coração é perverso. Seu coração é mau. E quando você tem um exercício da meditação na palavra, o coração do justo, e aqui é o contraste, né? O livro de Provérbios é um livro muito, muito belo. Ele vai fazer o contraste entre justos e ímpios, né? Justos e perversos. E aí quando ele diz aqui que esse coração, o coração daquele que é crente vai pensar 2 vezes antes de dizer o que tem para dizer. Na discussão do casamento, está lá a discussão, e você solta uma palavra. Pum.
Há um ditado japonês que diz assim: palavras ditas não tornam atrás. E é a grande verdade. E aí depois você falou, você quer consertar, emendar, fazer qualquer arrumadinho, não consegue. Porque já foi falado. Você para, na discussão você para e diz assim: não, eu preciso me concentrar nessa discussão para dar uma resposta sábia. Uma resposta bíblica. Uma resposta que transmita o que o meu coração de fato sente. Não é ódio, não é ira. Porque se eu estou discutindo com ele para o bem da família, é porque eu amo. É porque eu quero o bem da família. Então eu preciso saber lidar com essa questão também. Saber que palavra colocar, de que maneira colocar. Né? E nem sempre você tem tempo para pensar dessa forma, é verdade. Mas isso é resultado de um exercício contínuo de leitura e meditação na palavra. Se você tem um hábito de ler a Escritura, de meditar na Escritura, pensar no que a Escritura diz, você tem um hábito de anotar o sermão no domingo, escrever, colocar do lado, associar com textos bíblicos, você consegue fazer esse exercício sem muita dificuldade. Então é isso que nós aprendemos aqui. A palavra deve ser primeiro pensada. Ok? Alguma pergunta nesse aspecto? Eu acho assim, por exemplo, Essa comunicação também deve ser mútua. Não apenas falar faz da comunicação familiar eficaz. Falar. Você diz tudo o que você quer. Pá. Tive meu momento de comunicação. Não. É necessário ouvir. A Bíblia diz que é sábio aquele que é tardio para falar e pronto para ouvir. Então, saber ouvir é importante no casamento, na família, no relacionamento. A palavra dita deve ser algo que comunica graça àqueles que ouvem, como nós aprendemos em Efésios 4:24. A graça se faz presente no lar também, no ouvir, no dar a sua opinião, apresentar a sua perspectiva sobre o problema discutido. Então, a graça de um casamento comunicativo é você falar, mas também estar preparado para ouvir. A gente nem sempre está preparado para ouvir. Mas na maioria das vezes a gente está sempre pronto para falar. Fala tudo. Parece uma metralhadora, tirando os outros. Sem saber aonde vai atingir e de que maneira vai atingir, que estrago vai causar. Então, nós precisamos pensar um pouco sobre isso também. Vamos pensar. É com os filhos, é com a esposa, é com quem quer que seja que está no nosso ambiente familiar. O que nós precisamos é na igreja. Muito próprio na igreja também. Né? Na igreja, a gente às vezes diz uma palavra, magoou o irmão, de repente o irmão parou de vir à igreja, a gente não sabe nem por que foi. Né? A gente precisa pensar também nesse ambiente familiar na igreja. É claro que a gente está pensando em famílias, nossas famílias individuais. E se nossas famílias individuais estiverem bem, a igreja também vai caminhar bem. Ok? Então eu preciso entender que ela é mútua, ela não é só minha. Ela é do outro. Eu falo, o outro escuta. Quando eu paro de falar, agora sou eu. Agora é meu momento de ouvir. Entenderam? Essa é a mutualidade no relacionamento da comunicação. Ok? Alguma consideração, algum aspecto sobre isso aqui? Ok, vamos seguir aqui. Ela deve ser também uma comunicação amorosa. Não se vai a lugar algum sem amor. Nada progride se você não amar o que você faz. Nada vai para frente se você não colocar amor naquilo que você quer fazer, empreender e deseja realizar. Assim é a vida familiar. Se você não ama o outro, você não vai tratá-lo com dignidade, com respeito, com amor, com caridade, com afetuosidade, né? De maneira afetuosa. Cada atitude e comunicação no lar
deve ser regado pela atitude e pelo exemplo de amor. O amor tira de nós a raiz da amargura. Veja lá, Efésios capítulo 4, texto que nós lemos, na abertura desse estudo. Efésios 4, os versos 31 e 32, diz assim, olha que coisa interessante. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos aqui é cheio de compaixão, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Tem uma palestra que eu vou falar sobre isso. Perdão, o desafio mútuo de uma vida familiar. Então, é isso que a gente precisa entender. Que quando você ama, Ele tira de nós toda a raiz de amargura. Paulo pede para que não esteja em nós toda a amargura, ou toda a raiz de amargura em nossa vida, porque isso é mal para a nossa comunicação. Se eu tenho ira com o meu cônjuge, com a minha esposa, eu não vou conseguir conversar com ela, não vou conseguir olhar para ela, não vou conseguir vê-la. Ela vai se tornar uma pessoa invisível no meu lar, uma pessoa invisível na minha casa, uma pessoa que eu não noto, que eu não percebo. E a gente precisa trabalhar isso sempre no coração, não alimentar a ira contra o meu cônjuge. Aprenda uma coisa: os conflitos do casamento, o seu cônjuge nunca é o seu inimigo. O pecado sim, o seu cônjuge não. O seu cônjuge foi colocado por Deus para ser uma pessoa santificada, separada das demais pessoas, ser amada e ser respeitada por você. Ela não é seu inimigo. Aquela pessoa que está ali convivendo com você não é seu inimigo. Pelo contrário, é o seu amigo nos momentos em que tudo está dando errado. É o seu apoio nas horas em que tudo parece não fazer sentido. E é a pessoa que vai te dar a mão na hora que você cair. Então você precisa entender isso. A comunicação ela flui dessa necessidade. Ok? Então eu preciso perceber isso, que essa minha comunicação deve ser sempre amorosa. Não pode ser daquele modo que nós falamos, impensada, irrefletida, com palavras de baixo escalão, de humilhação, de desprezo, não, mas sempre amorosa. No lar e na família devemos andar em amor. Veja aí Efésios capítulo 5 agora, versos 1 e 2. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então eu devo, aqui andar significa a ideia de andar em círculos, tá? Então eu devo andar no círculo do amor, no vínculo do amor. Eu preciso de fato viver o amor, não apenas no ambiente religioso, eclesiástico. É mais fácil eu amar aqui o Miqueias, porque está na igreja, é membro da igreja, mas em casa eu não consigo refletir esse mesmo amor para os meus filhos. Eu chego em casa e digo que amo o meu irmão da igreja, mas na minha família eu não consigo liberar uma palavra amorosa para o meu cônjuge. Então eu preciso entender isso, colocar isso no meu coração como fundamento de uma boa comunicação familiar. Alguma dúvida nesse aspecto? Alguma consideração? Alguma colocação? Está claro isso aqui, né? Ok, segue. E aí eu quero concluir esse estudo dizendo duas coisas para vocês. Primeiro, a comunicação no casamento é importante. Conversar sempre é bom.
Você não gosta de conversar com seu amigo, com sua amiga, horas e horas e horas e horas e horas a fio? No Zap, para um pouco o Zap. Né? Para um pouco o computador. E passa horas a fio conversando com seu cônjuge. Procurando saber dos seus sonhos, das suas aspirações, dos seus desejos, do que gostaria de ter, do que não conseguiu realizar, de como está a vida espiritual, o que precisa para melhorar a vida espiritual, estas coisas. Então ela é importante. A família precisa ficar ali é unida, tá, gente? Ficar unida. E uma das formas para essa união é o uso da comunicação. E a gente precisa disso. Que o dito de Paulo, que nós lemos, nos ensina que comunicar na família é o pilar fundamental para a edificação de uma família que glorifica a Deus. Porque eu consigo com a palavra comunicar o Evangelho, comunicar a graça através do meu comportamento como esposo, esposa, como filho, em relação aos pais. Então, a graça se faz presente quando um compreende o outro, quando um entende o outro, quando um entende a individualidade do outro, quando entende o problema do outro. E isso é favor de Deus, merecido. E entender também que se Deus te deu uma família, é lembrando daquilo que é dito no Evangelho lá no Antigo Testamento. Que Deus faz até o solitário viver em família. Então Deus, Ele providencia famílias para que nós possamos nos comunicar, dialogar. Porque se nós somos a família de Deus, como nós aprendemos domingo passado, aqui na igreja, na exposição da carta de Paulo aos Efésios, e se Deus fala conosco todos os domingos, tem comunicação conosco todos os domingos, através da palavra, através da leitura, através da pregação, através do cântico, através do culto, então porque Ele dá prioridade à comunicação. Ele não ficou guardado lá no canto escondido, Ele não é totalmente o outro, o oculto de Calbarte, mas Ele é o Deus que se revela na palavra e comunica a sua graça a nós, sua família. Não seria demais abandonarmos a nossa família no silêncio dos tempos modernos, na comunicação dinâmica? Os tempos modernos Deus nos deu o silêncio, nos deu comunicação ágil, habilidosa. Estou lá em minha casa, a irmã Lúcia manda um zap para mim, pastor, estou aqui. Estou em casa, minha esposa manda um zap, olha, estou precisando disso aqui. É rápido. Mas comunicação real, familiar, que gera unidade, isso nos deixou muito. Por exemplo, você coloca no zap do grupo alguma notícia, poucas pessoas se interagem. Não é fato? É fato. Se você está a viva voz, todo mundo participa da conversa. Percebe a questão? Comunicação é importante. Como dizia a Chacrinha, lá na década de 80, né? Quem não se comunica, se implica. Então, que nós precisamos entender isso. Eu preciso me comunicar bem e melhor na minha casa. E como eu posso fazer isso? Abrindo mão do Zap, abrindo mão do Face, abrindo mão do computador e me comunicando melhor no meu lar e na minha família. Que Deus possa abençoar-nos, dar a sua graça a nós e que Ele possa, de fato, tratar o nosso coração em relação a esta questão. Ok? Deus abençoe, Deus estenda a graça e quero abrir espaço para alguma pergunta, alguma colocação final aí dos irmãos.